Pronto. Agora a gente está gravando. Então a gente começa a nossa aula oficialmente agora. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai trabalhar a nossa aula 7, né, de 30 de junho de 2022. Eu iniciei a aula fazendo os informes, né, sobre o evento do curso que vai ocorrer semana que vem. Então, só queria reforçar que vocês, quem puder, quem estiver disponível, que se inscreva e participe, né? É muito importante participar das discussões, dos eventos que o grupo promove, que o curso promove, né? Então, na semana que vem, o evento ele ocorre de 6, 7 e 8 de julho, né? No dia 6, que está programado uma aula, uma aula na quarta-feira de manhã, ela vai ser uma aula assíncrona, né? Então, vocês teriam a possibilidade de participar, porque não vai ser uma aula síncrona, né? Uma aula ao vivo, né? Vai ser um vídeo que eu vou encaminhar para vocês e vocês vão poder assistir no momento que vocês puderem. Que é um vídeo que tem a ver com as discussões que a gente está fazendo na disciplina. A nossa discussão de hoje, ela vai retomar uma discussão que já foi apresentada no início do nosso curso, que é a discussão do René Chateaubriand. O primeiro texto que a gente discutiu na nossa disciplina, que foi o texto do Thomistocles César, né, em que ele apresenta, em linhas gerais, a discussão sobre os regimes de historicidade antigo e moderno. Uma das partes, uma das discussões da argumentação dele ele apresentava lá, né, o regime antigo, as características do regime antigo e do regime moderno, e ele também discutia esse intervalo entre o regime de historicidade antigo e o regime de historicidade moderno, né? Que seria esse intervalo de transição. E como a discussão dele era baseada no François Hartog, a discussão de hoje é exatamente o capítulo do livro do François Hartog, né, sobre o René Chateaubriand, e eu trouxe essa discussão que é para a gente aprofundar a discussão que ele já tinha apresentado em linhas gerais naquele texto que a gente discutiu no início da aula, no início do curso, na nossa primeira aula, né, depois da apresentação do plano de curso, né. Hoje a gente vai aprofundar um pouco da discussão sobre o René Chateaubriand e esse período de transição entre o regime antigo e o regime moderno de historicidade. A gente aqui, vamos dizer assim, chegaríamos aqui nesta aula na metade do nosso curso, né? Do ponto de vista da discussão, né, que a gente está realizando, porque as discussões que a gente fez até agora foram discussões que caracterizaram o regime de historicidade antigo, né? Que a gente viu nas aulas discutindo as características da historiografia antiga, né, da antiguidade clássica, e a gente viu isso no texto do Yossef Fontana, que ele apresentava as características da historiografia oriental, da historiografia grega e da historiografia romana, né, fazendo aquela discussão bem geral sobre as características dessas historiografias. E como eu tinha falado para vocês, esse texto do Yossef Fontana é um texto importante porque, além dele apresentar uma visão panorâmica sobre as historiografias, né, que foram produzidas na antiguidade, ele não se restringia à historiografia grega e romana, que, embora sejam importantes, mas elas não foram só essas historiografias que foram produzidas, né, também foram produzidas historiografias por culturas, povos não gregos e não romanos, né? Então ele citava lá vários exemplos, os assírios, os mesopotâmios, citava os egípcios e os chineses, né? Eram alguns dos exemplos que ele apresentava naquele texto. E isso ainda discutindo sobre o regime de historicidade antigo. Depois a gente viu o texto do Arnaldo Momigliano, que era a discussão que ele já afunilava, né, já fazia uma discussão mais específica sobre a obra do Heródoto e do Tucídides, né, apresentava as contribuições
da obra de cada um deles e como é que essas contribuições foram sendo apropriadas com o transcorrer do tempo, né? Foram sendo apropriadas posteriormente, no período romano e depois na modernidade. Então, o texto do Arnaldo Momigliano, ele é interessante para pensar isso, né? A contribuição específica do Heródoto e do Tucídides e como é que eles foram apropriados posteriormente, ainda na Antiguidade, no período romano e depois na modernidade, né? Então a gente fez essa discussão inicial do regime de historicidade antigo a partir desses dois textos, né? Do Joseph Fontana e do Arnaldo Momigliano. Na aula passada, aí a gente já passou para a discussão sobre entre o regime antigo e o regime moderno de historicidade, a gente vai dar continuidade a essa parte dessa discussão, essa transição, né? A gente iniciou essa discussão na aula passada com a história cristã e a historiografia eclesiástica, então a gente viu a partir do texto do capítulo do livro do Guy Bourdin e do Hervé Martin, que um pouco das características da história cristã, né? Da historiografia que foi produzida na Idade Média. Então a gente percebeu que essa historiografia, ela, embora tenha incorporado alguns elementos da historiografia antiga, principalmente na questão de alguns tipos de escrita da história, né? De escrever as suas histórias, né? Bem ao estilo do histórias do Heródoto e do Tácito, que são referências claras, né? Como também a escrita biográfica, autobiográfica, que tinha como exemplo o Suetônio, por exemplo, que foi um historiador romano. Embora eles tivessem referência, né, no tipo de escrita que foi produzida na antiguidade, mas a perspectiva é outra, né? A perspectiva é de pensar uma história que é produzida a partir da incorporação da visão da Igreja Católica, da doutrina da Igreja Católica, né? Então, é uma história que é produzida a partir de uma perspectiva teológica, né? Então, foi essa a grande perspectiva que a gente viu na historiografia produzida na Idade Média, porque há uma mudança, né? Porque a historiografia da antiguidade, principalmente grega e romana, tinha uma preocupação de se distinguir, né? O que seria a narrativa sobre as ações dos deuses, né? A narrativa mítica e a narrativa histórica, que seria a ação dos homens. Havia uma separação clara, né, entre esses dois tipos de conhecimento. Na Idade Média, isso vai ser articulado a partir dessa história cristã. Então, a história, ela vai ser um tipo de conhecimento que vai procurar confirmar a perspectiva da religiosa, né, sobretudo a perspectiva da Igreja Católica. Então, essa foi a discussão que a gente viu na aula passada. As características que essa história produzida na Idade Média teve e hoje, a aula de hoje, ela trata desse momento, né, entre o regime antigo e moderno de historicidade a partir da discussão do René Chateaubriand. Então, o René Chateaubriand foi um sujeito que viveu entre o século XVIII e XIX e ele vivenciou esse processo de mudança na perspectiva do tempo, na percepção do tempo, né? Principalmente provocado pela Revolução Francesa, né? Então, essa foi um acontecimento e um processo que modificou muito a história moderna, né? E que também modificou a percepção dos sujeitos sobre o próprio transcorrer do tempo, né? E aí a gente vai perceber aqui como é que vai ocorrer essa transição entre o regime antigo e o regime moderno de historicidade. Esse momento de incerteza, vamos dizer assim, esse momento de uma certa confusão, de perceber que aquela perspectiva que parecia consagrada, que era a história magistra vitae, que era o modelo antigo, né, que era a referência principal, ele já não consegue mais analisar a velocidade e a complexidade dos acontecimentos do período moderno, né?
Então, é interessante a discussão que o François Hartog faz a partir do Chateaubriand, porque é a partir dessa discussão que a gente vai, nas nossas próximas aulas, já compreender quais são as características do regime moderno de historicidade, do conceito moderno de história, né? Então, a gente aqui está, na aula de hoje, a gente vai pensar um pouco dessa transição entre o regime antigo e o regime moderno a partir da obra do René Chateaubriand. Então, o texto que a gente vai trabalhar hoje é o Chateaubriand entre o antigo e o novo regime de historicidade, que é o terceiro capítulo do livro Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiência do Tempo, que é um livro do François Hartog. Então, qual é o objetivo do François Hartog com esse capítulo, né? O capítulo 3, que é o capítulo base da nossa discussão de hoje. Compreender a transição entre o regime de historicidade antigo e moderno a partir da trajetória social e intelectual de Chateaubriand, considerando 3 termos importantes na tradição ocidental: os antigos, os modernos e os selvagens. Essa daqui vai ser uma questão interessante, que foi, por exemplo, uma questão que não foi tratada na discussão do Thomé César, né? O Chateaubriand, ele vai fazer uma comparação entre os antigos e os modernos, mas também ele vai fazer uma comparação entre os antigos e os selvagens. E aqui a gente coloca aspas bem grandes. Quando ele está falando selvagens aqui, ele está falando das populações indígenas, né? Está falando dos povos originários, e principalmente dos povos originários que ele teve contato a partir das viagens que ele fez para a América do Norte, né? Sobretudo os Estados Unidos da América. Então, a gente vai perceber um pouco de como a análise que ele vai fazer, que é sempre uma análise que vai comparar, né? Que era a grande perspectiva que se tinha da historiografia, né? Magista Vitae, que era essa de você retomar o passado para procurar exemplos que fossem importantes para guiar a perspectiva do presente, porque a grande questão era o horizonte de expectativa estava no passado, né? Era de você entender o passado e o que ele tinha de exemplo, positivo ou negativo, para você pensar o presente, né? Essa era a grande questão do regime antigo de historicidade, e vai ser esse esquema analítico que o René Chateaubriand vai utilizar, né, para fazer as suas análises. E a gente vai perceber, e essa é a argumentação do François Hartog, que essa perspectiva não consegue mais explicar a modernidade, não consegue explicar os acontecimentos modernos, sobretudo a Revolução Francesa, né? Então, o René Chateaubriand, ele vai fazer essas comparações entre antigos e modernos, mas também vai fazer comparações entre os antigos e os selvagens, vamos dizer assim, né? Entre aspas bem grandes, entre os antigos, entre os gregos e romanos, e as populações indígenas estadunidenses, as populações autóctones, as populações originárias que ele teve contato quando ele viajou aos Estados Unidos. E a gente vai perceber também que isso é um aspecto importante da discussão dele. Então, o capítulo, ele está organizado da seguinte forma. Ele foi organizado em 6 partes, né? A argumentação do François Hartog é organizada em 6 partes. Na primeira parte, ele fala um pouco da viagem, né? Do Chateaubriand, né? Aos Estados Unidos, ou América do Norte, né? Depois ele fala um pouco da História Magistra Vitae, que é a concepção de história que o Chateaubriand vai se orientar para escrever, né, sobre tanto... E aí o François Hartog, ele vai analisar principalmente 2 obras. Ele vai analisar principalmente 2 obras do Chateaubriand, que é o Ensaio Histórico e o Viagem à América. São 2 principais obras que ele vai analisar nesse capítulo. Ele analisa outras obras também, mas principalmente essas 2 obras, porque vão ser as obras em que ele vai estabelecer essa comparação, né? No Ensaio Histórico, ele vai estabelecer a comparação entre antigos e modernos, né? E no Viagem à América, ele vai estabelecer a comparação entre antigos e selvagens, né? E selvagens
com aspas bem grandes. Depois ele fala um pouco da viagem dele, né? Nesse tópico, a mala norte-americana, ele vai falar um pouco da viagem do Chateaubriand à América do Norte. No A Experiência do Tempo, ele vai falar um pouco sobre essa experiência, essa percepção sobre a passagem do tempo nesse momento para o Chateaubriand, que ainda usava uma lente de análise, uma perspectiva de análise da Historia Magistra Vitae, e quanto a percepção do tempo para ele vai ser uma percepção de aceleração do tempo, no sentido de que os acontecimentos eles acontecem de maneira tão rápida e simultânea que ele não consegue perceber o sentido que esses acontecimentos têm, porque a lente de análise, a perspectiva de análise dele já não consegue acompanhar esses acontecimentos, né? E é essa a grande questão que a obra dele foi importante, né? Porque ele já não consegue acompanhar a velocidade do tempo, vamos dizer assim, né? A complexidade dos acontecimentos, porque a análise, a lente de análise dele, a perspectiva de análise, que era a Historia Magistra Vitae, já não consegue mais analisar, né? E é esse momento de transição aqui que a gente está vivendo nesse momento, é que vai surgir as questões que vão levantar a necessidade de uma nova forma de ver a história, de analisar a história, que vai ser o conceito moderno de história, que vai ser as discussões que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas. E aí também um outro tópico de discussão do texto é o tempo da viagem e o tempo na obra Viagem, né? Nesse tópico de discussão, o François Hartog vai demonstrar a comparação que o Chateaubriand fez entre antigos e selvagens, né? E tentando entender determinadas características das sociedades, né? Que ele considerava que eram similares, né? Entre antigos e selvagens, e inevitavelmente vai comparar também com os modernos e vai perceber que não havia um paralelo a ser feito, né? Não tinha como você encontrar exemplos no passado para entender o presente, porque são dois tempos totalmente distintos, e é essa a grande questão. Não tem como você procurar exemplos no passado, porque não há mais questões ou discussões ou lições que possam ser extraídas do passado para entender o presente, porque são dois tempos radicalmente distintos. E vai ser essa impossibilidade analítica que vai ser percebida pela obra do Chateaubriand, que ele vai perceber que os limites, né, de análise da Historia Magistra Vitae, né, para analisar o período moderno. E na última parte do texto, o François Hartog ele já vai começar a mostrar o quanto que o Chateaubriand já começa a perceber que é necessário se produzir uma nova perspectiva histórica, e ele também cita exemplos de dois outros historiadores, que é o Volney e o Alexis de Tocqueville, que também já vão começar a apontar para essa perspectiva de que a Historia Magistra Vitae não consegue mais ter validade analítica para analisar o período moderno, né? E já vão começar a apontar questões para o que vai ser o moderno conceito de história, que é as discussões que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Então, basicamente, essa transição aqui que a gente está vivenciando entre o antigo e o moderno, e que a obra do Chateaubriand vai ser importante porque registra, né, esse momento de transição. E é um momento importante da discussão que a gente está fazendo no curso, né, porque a gente já conseguiu compreender as características do regime antigo de historicidade nas discussões sobre o regime antigo de historicidade, que foi as discussões sobre o Joseph Fontana, né, que ele apresentou aquela visão panorâmica da historiografia antiga, né, da historiografia da antiguidade clássica. Depois a discussão sobre as contribuições do Heródoto e Tucídides a partir do texto lá do Arnaldo Mobigliano. Então a gente já discutiu, né, em linhas gerais, as características
dessa historiografia da antiguidade. A gente está exatamente no momento entre, né, nesse momento de intervalo, né, entre o regime antigo e o regime moderno. A gente já viu na aula passada a discussão sobre a historiografia medieval, a historiografia cristã, né? E hoje a gente está vendo a discussão sobre o René Chateaubriand. Então a gente está nesse momento de transição para, nas nossas próximas aulas, a gente entender as características do regime moderno de historicidade. E aí a gente vai ver as discussões do Koselleck sobre essa discussão. E a partir dessas características do regime moderno de historicidade, a gente vai perceber algumas manifestações, algumas reflexões a partir dele, né, a partir dessa nova perspectiva de analisar a história que vai surgir, principalmente a partir do século XIX, que vai ser o historicismo alemão, a escola metódica francesa e o materialismo histórico ou o marxismo, né? Então vai ser as 3 vertentes historiográficas, vamos dizer assim, que vão surgir a partir do regime moderno de historicidade, né? Vão ser as 3 perspectivas históricas que vão procurar analisar o período moderno, né? E aí já vão apresentar essa perspectiva de que o horizonte de expectativa, né, não está mais no passado, mas sim no futuro, né? Então, e sobretudo por conta das transformações que a sociedade europeia, a sociedade ocidental de uma maneira geral vai passar no século XIX, a partir do desenvolvimento científico, tecnológico, e que vai fomentar cada vez mais a ideia de progresso. Então, cada vez mais as sociedades vão pensar a sua experiência do tempo pautadas nas sociedades que se querem construir, né? Então, cada vez mais vai se criar uma expectativa em relação ao futuro do que necessariamente em relação ao passado, como foi o regime de historicidade antigo, né? Então, essa vai ser a nossa discussão daqui para frente no curso, né? Que vai ser entender as características do conceito moderno de história e como é que ele vai ser desenvolvido a partir do historicismo alemão, da escola metódica francesa e do materialismo histórico, tá bom? Então, eu faço essa discussão introdutória que é um pouco para a gente localizar a discussão que a gente vai fazer hoje, né? A gente está exatamente no meio, né? No momento de transição entre o regime antigo de historicidade e o regime moderno de historicidade. Então, vamos compreender um pouco hoje, com um pouco mais de profundidade, a discussão do René Chateaubriand. Então, a gente vai para o primeiro ponto de argumentação do texto do François Hartog, a viagem do jovem Chateaubriand. Entre 1791 e 1792, Chateaubriand viajou para a América do Norte, e deste deslocamento espacial e cultural resultou a publicação do livro Viagem à América. Então, como eu disse para vocês, o François Hartog, ele analisa várias obras do René Chateaubriand, mas 2 obras principalmente se destacam, que é o Viagem à América, né? que é essa obra que ele vai registrar essa viagem que ele fez aos Estados Unidos, e o Ensaio Histórico, né? Que vai ser outra obra muito importante também. É nessas 2 obras que ele vai registrar principalmente as análises que ele vai fazer sobre a história, né? E principalmente essa relação entre a história antiga e a história moderna, e que aí ele vai perceber aquelas impossibilidades de conseguir compreender a história moderna a partir do modelo de história da história magistra vitae. Se sua preocupação se uma preocupação da visão histórica de Chateaubriand era comparar antigos e modernos, que vai ser sobretudo a preocupação do livro Ensaio Histórico, a partir desta viagem e o seu contato com os povos originários estadunidenses, ele vai estabelecer o paralelo entre antigos e selvagens. Então a gente vai perceber que o Chateaubriand, nesse esquema da história magistra vitae, né, de sempre traçar paralelos, né, ele vai traçar paralelos entre antigos e modernos, mas também entre antigos e selvagens. Nesse sentido, para traçar este paralelo, 2 autores foram importantes para o Chateaubriand, que é o Jean-Jacques Rousseau e o Joseph-François Latital. Esses 2 autores são importantes porque
eles vão apresentar uma perspectiva de pensar, né, de ter uma visão positiva, uma visão que valorize a experiência dos povos originários, né, ou dos considerados selvagens, né, de pensar que a sua forma de organização social é uma forma de organização social importante para entender até mesmo a própria forma de organização ocidental, né, por oposição, né. Então, esses dois autores foram importantes porque, de alguma forma, aguçaram a percepção do Chateaubriand para pensar as sociedades indígenas, né? De pensar as suas formas de sociabilidade, organização social. Então, esses dois autores vão ser importantes para a construção dessa obra Viagem à América, principalmente dessa perspectiva, né? Outra questão que é levantada também nessa obra e nesse momento da obra do Chateaubriand, que além dos gregos e romanos, os povos citas foram referência para o Chateaubriand a partir da leitura da Viagem do jovem Anarchis de Jean-Jacques Barthélemy, de 1798. Lembrem que uma grande discussão da historiografia antiga era comparar, né, povos gregos e não gregos, né, principalmente a partir da obra do Heródoto, né, o Heródoto foi aquele que, ao analisar as guerras persas, né, a guerra dos gregos com os persas, ele, nas suas análises, procurava sempre comparar a cultura, as sociedades gregas com as não gregas, né. E essa também vai ser uma perspectiva que o Chateaubriand vai fazer, né? Ele vai se preocupar também quando ele vai, obviamente, pensar a partir da história grega e romana, mas também da história dos povos citas, que é um povo também do período da Antiguidade, que é um povo muito próximo dos persas, né? Então, ele também vai perceber as contribuições, né, as características desses povos não gregos, né, e isso também é uma perspectiva interessante da obra dele, né. Então, os povos citas foram descritos no livro 4 do Histórias do Heródoto, e o Heródoto foi uma referência para o René Chateaubriand, né, e foi uma referência principalmente para a modernidade nesse sentido, né, de pensar a análise de populações não gregas, né? De pensar as civilizações, as sociedades não gregas. E nesse período da modernidade está se entrando em contato com populações não ocidentais, não europeias, né? Que são as populações indígenas. Então, é interessante perceber como é que a obra dos autores da antiguidade, eles vão ser uma referência, né? Nesse sentido, né? De pensar a relação entre povos gregos e não gregos e a relação entre povos europeus e não europeus, né? Na leitura de Chateaubriand, os citas assumem duas características: do homem primitivo associado à natureza, né? E do homem do progresso associado à filosofia. Então, o Chateaubriand ele vai procurar perceber as contribuições dos povos citas a partir dessas duas perspectivas, né? De sociedades que estavam muito associadas à natureza, mas também que desenvolviam suas formas de pensamento, também desenvolviam suas formas de percepção social, produziam também seus conhecimentos filosóficos, né? Então, essa é uma perspectiva interessante que vai estar presente nessa obra. O Chateaubriand ele vai, vamos dizer assim, recorrer ao conhecimento da antiguidade relacionado aos gregos e os romanos, mas também aos povos não gregos, que eram os povos citas, né? Então, isso é uma característica importante da obra dele. Aí a gente chega ao segundo ponto de análise do texto, que é a discussão sobre a Historia Magistra Vitae, né? Que é aquela discussão que a gente já fez e que vai ser uma característica muito importante da obra do Chateaubriand, no sentido da perspectiva de análise que ele vai utilizar, né?
O livro Ensaio Histórico, né, como eu falei para vocês, né, que é outra obra importante do Chateaubriand, que vai ser analisada aqui no livro no texto do François Hartog. O livro Ensaio Histórico de Chateaubriand era totalmente baseado no modelo de história magistra vitae, que remonta aos historiadores da antiguidade, e concebia a história como fornecedora de exemplos, e aí exemplos positivos e negativos. Então, esse modelo de história, ele ainda, de alguma maneira, perdurava, né, até o período do Chateaubriand, até o século XVIII, e a gente vai perceber que, a partir do século XVIII, esse modelo já não vai mais conseguir explicar a história. Principalmente as características da história moderna, né? Mas, até esse momento, essa vai ser a perspectiva assumida pelo Chateaubriand, né? Principalmente nessa obra Ensaio Histórico, mas também vai estar presente no Viagem à América. Esta concepção de história passou a ser esvaziado com as suas transformações sociais e econômicas advindos com a Revolução Francesa, aos quais contribuíram para a emergência do conceito moderno de história. Então, a Revolução Francesa, vamos dizer assim, vai ser um evento divisor de águas, né? Vai ser um evento fundamental para distinguir, né, vamos dizer assim, o regime antigo do regime moderno de historicidade, e vai contribuir para a emergência desse conceito moderno de história, que, como a gente viu, vai ser a percepção do tempo em que, a partir das transformações econômicas e sociais originadas pela Revolução Francesa, as sociedades ocidentais, e sobretudo a sociedade europeia, vai começar a ter uma perspectiva de pautar a uma valorização e um horizonte de expectativa para o futuro, e não mais para o passado, porque isso vai estar ditado pelas transformações sociais e econômicas que essas sociedades vão ter a partir do século XIX. Então, esse é o momento de transição aqui que o Chateaubriand vai vivenciar, né? De perceber que o modelo ou o conceito antigo de história já não consegue mais explicar os eventos e os acontecimentos da modernidade, principalmente a partir da Revolução Francesa. Na escrita do ensaio histórico, Chateaubriand vai ser confrontado com a impossibilidade entre sua visão de história antiga e a velocidade e a singularidade dos tempos modernos. Então, a singularidade e a velocidade dos eventos da modernidade, do período moderno, vai estabelecer uma ruptura em que não é mais possível encontrar lições ou exemplos na história antiga ou no passado, né, que consigam servir de exemplo para a história no presente ou a história na modernidade, porque de fato a Revolução Francesa foi um evento sem precedentes. Não havia, as transformações que ela criou não tinham como ser comparadas, não tinha como procurar lições no passado para entendê-la, porque ela era um evento extremamente singular e que apontava muito mais para o futuro do que para o passado, né? Então, esse momento de impossibilidade de perceber que as suas certezas e as suas perspectivas sobre a sociedade e, sobretudo, a visão de história já não consegue mais explicar os eventos, os acontecimentos que estão sendo vivenciados naquele momento. Ao tentar traçar o paralelo entre revoluções antigas e modernas, procurando identificar no passado lições para o presente, Chateaubriand percebe os limites da imitação, que é essa questão que eu acabei de tratar anteriormente. Então, não tem como encontrar precedentes, né, na história antiga, e essa é uma perspectiva que ele tentou traçar no ensaio histórico, que era comparar, né, as revoluções antigas com as revoluções modernas, procurando perceber exemplos de modificações sociais nas sociedades antigas, em Grécia e em Roma, que fossem possíveis de entender as transformações que estavam sendo realizadas pela Revolução Francesa. E aí ele foi percebendo que não tinha como encontrar exemplos nem lições no passado para entender esse evento
profundamente complexo e singular, que foi a Revolução Francesa, né? Então, já começa a perceber os limites da perspectiva da história magistra vitae. Os acontecimentos da Revolução Francesa eram totalmente inéditos e singulares, e não encontravam semelhança com os exemplos políticos da Antiguidade Clássica, que é essa questão que foi cada vez mais se impondo na perspectiva de análise do Chateaubriand. E aí eu trago aqui um trechinho, eu trago aqui uma discussão do François Hartog, né, uma citação dele que diz o seguinte: além disso, o vai e vem entre antigos e modernos, com seus paralelos impostos e denunciados ao mesmo tempo, fossem ao menos outros paralelos, é orientado para a conclusão da primeira parte do ensaio. Em vão, pretendemos ser politicamente livres. Isso daqui é interessante, eu trago ele aqui, porque o Chateaubriand, nesse processo de comparação entre antigos e modernos, né, entre as revoluções antigas e as revoluções modernas, uma característica que ele vai, e a gente vai ver mais à frente, é de comparar a concepção de liberdade para os antigos e a concepção de liberdade para os modernos. E é aí quando ele vai perceber realmente a impossibilidade de estabelecer paralelos em que, por exemplo, a liberdade que foi sendo construída e concebida na modernidade tivesse referência, exemplo na liberdade concebida na antiguidade. Ele vai perceber que não há paralelo, porque são dois momentos históricos profundamente distintos, né? Então, eu trago essa citação porque ela é importante para a gente entender a discussão que ele vai fazer, o François Hartog, né, no transcorrer do texto, principalmente nesse momento em que ele vai analisar as concepções de liberdade, que é uma discussão mais à frente no texto. Então, aqui nesse momento de discussão sobre a história magistra vitae é exatamente essa impossibilidade, essa dificuldade que o Chateaubriand vai perceber em que os pressupostos, né, as características de análise da história magistra vitae não conseguiam mais explicar a modernidade. Na verdade, não conseguiam explicar as características totalmente inéditas, né, e totalmente inovadoras que os eventos, os acontecimentos da modernidade começaram a assumir, principalmente a partir da Revolução Francesa, né? E aí a gente chega ao terceiro ponto de discussão do texto, em que é o A Mala Norte-Americana, que o François Hartog vai falar um pouquinho da viagem, né, que o Chateaubriand fez à América do Norte, né? Se no ensaio histórico era estabelecido paralelo entre antigos e modernos, numa viagem à América foram realizadas comparações entre antigos e selvagens. Então, essas duas obras são importantes por conta desses paralelos, né, que o Chateaubriand vai fazer. E aí o François Hartog, nessa parte do texto, ele vai falando um pouco de como foi essa viagem, né, e como ela foi registrada nesse livro, A Viagem à América. Chateaubriand se interessa mais pela América primitiva, e aspas bem grandes, que seria a América indígena, do que pela América moderna, que seria a América branca, a América derivada a partir da colonização europeia, né? Principalmente a colonização inglesa. E aí eu trago uma citaçãozinha aqui. A esse momento, ou a essa parte da viagem, que pertence às numerosas comparações entre selvagens e antigos. E aí a gente vai ver que ele vai analisar, ele vai apresentar, o François Hartog, essas comparações entre antigos e modernos, mais à frente na discussão que ele vai fazer sobre o tempo na narrativa desse livro, A Viagem à América. Então aqui ele só apresenta um pouco das características mais gerais do que chamou a atenção na viagem do Chateaubriand à América, né, do Norte, aos Estados Unidos, em que ele achava muito mais interessante as características e a organização das sociedades indígenas, né, porque era uma coisa que provocava um estranhamento, né, provocava uma curiosidade, né, em relação a ele enquanto europeu,
do que necessariamente o que ele chama de América moderna, que seria a América derivada da colonização europeia, sobretudo a colonização inglesa. E aí a gente chega à discussão sobre a experiência do tempo. E é aqui que a gente vai perceber como nessa quarta parte de argumentação do texto, o François Hartog vai falar um pouco sobre a maneira como o Chateaubriand, a partir dessas obras, ele vai perceber o quanto os eventos que ele procura analisar na modernidade têm uma dinâmica de desenvolvimento que ele não consegue perceber as características por conta da velocidade na qual eles acontecem. Então, sei lá, pensem que ele está vivendo esse momento de transição. Eu acho que é interessante perceber, por exemplo, hoje a gente já tem uma dificuldade de conseguir entender, né, o nosso tempo diante de tantos acontecimentos que acontecem de maneira simultânea, né? Nessa velocidade em que as notícias correm nas redes sociais, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Hoje, e olha que a gente já foi socializado nessa perspectiva do tempo, com essa dinamicidade dos acontecimentos, né? Com essa velocidade dos acontecimentos, né? A gente já não consegue acompanhar, né? Essa profusão de eventos e acontecimentos que acontecem na nossa história contemporânea. Eu fico imaginando a angústia, né? E a confusão que o Chateaubriand tinha diante dessa primeira experiência, ou dessa experiência que vai cada vez mais se intensificando sobre a velocidade desses acontecimentos nesse momento que ele está vivenciando, né? Que é final do século XVIII, início do século XIX, e sobretudo essa percepção sobre a passagem do tempo, né? Entre o regime antigo de historicidade e o regime moderno de historicidade. A experiência do tempo entre dois regimes de historicidades opostos foi marcado na trajetória de Chateaubriand na percepção acelerada do tempo, né? Então eu trago aqui um trechinho que o François Hartog cita do Chateaubriand, que é um pouco desse espanto que ele tinha quando ele estava escrevendo o ensaio histórico diante disso, né? Dessa aceleração do tempo, né? Dessa característica que vai se cada vez mais ser intensificada na história moderna, né? Que vai caracterizar a história moderna, né? Que é essa complexidade dos eventos e a sua velocidade de transformação. Comecei a escrever o ensaio em 1794 e ele foi publicado em 1797. Frequentemente era necessário apagar à noite o quadro que esboçara durante o dia. Os acontecimentos corriam mais rápido do que a minha pena. Sobrevinha uma revolução que tornava falhas todas as minhas comparações. Essa parte em itálico foi eu que coloquei, que é um pouco para frisar isso, da perspectiva dele, né? Que cada vez mais, o que ele escrevia durante o dia, quando chegava à noite, já não fazia muito sentido por conta dessa velocidade das transformações, né? E pensem, gente, ele não tinha internet nesse momento. Não, pensem, se ele já... Eu fico pensando nisso, né? Como o espanto dele, né? Recebendo a notícia pelos jornais e lendo, né? Conversando com seus contemporâneos, e ele vai percebendo essa velocidade das transformações num momento em que você... Sobretudo, o acesso à informação era na mídia impressa, né? Nos jornais, ou por carta, ou, enfim, por informes públicos, né? Cartazes, enfim. E eu fico pensando... a nossa... E aí, sempre pensando, né? Passado e presente. A nossa experiência, né? Que tem o acesso à percepção do tempo a partir, por exemplo, das mídias sociais ou da internet... que é com essa velocidade praticamente instantânea, né, da movimentação das informações. Então, pensem nesse momento, o quanto isso era espantoso para ele, né, o quanto isso era uma coisa realmente muito nova. Escrevia em um navio durante uma tempestade e pretendia pintar como objetos fixos
as margens fugidias que passavam e se desmanchavam ao longo da costa. Então, ele usa, eu acho interessante ele usar essa imagem, essa metáfora de que é como se ele escrevesse a história se movimentando no navio, né, e tentando avistar a costa, né, avistar as margens e escrever sobre os objetos que estão na margem, mas ele se movimentando no navio. É claro que ele não vai conseguir, né, perceber porque está em movimento e ele não tem como estabelecer, né, a descrição sobre os eventos de maneira fixa porque o navio está correndo. Então as coisas estão se transformando, né? E eu acho que essa é uma perspectiva que é interessante. Essa imagem que ele usa é bem interessante para demonstrar o estranhamento dele sobre a passagem do tempo, né, e sobre a velocidade dos acontecimentos na percepção dele. Os estudos de Chateaubriand registraram esse sentimento de aceleração do tempo, no qual os pontos de referência no passado e no presente estavam incertos e movediços. Então, cada vez mais ele começa a perceber que, principalmente, os pontos de referência no passado, né, já não faziam muito sentido para pensar o presente, porque o presente cada vez mais se transformava com uma velocidade cada vez maior, em que a concepção de história que ele estava procurando analisar esse presente não conseguia dar conta da sua complexidade, que era a história magistra vitae, né? Enquanto ele escrevia sobre a história antiga, a moderna batia em sua porta. Então, cada vez mais, esses acontecimentos, a complexidade, a velocidade deles, cada vez mais no presente dele se apresentava e ele não conseguia analisá-los por conta dessa perspectiva ainda antiga da história magistra vitae. O passado da história antiga pouco tinha a elucidar sobre os acontecimentos da história moderna, que apontavam cada vez mais para o futuro. Então, essa é uma questão que o Chateaubriand ele vai começando a perceber, né, de que era necessário pensar uma nova concepção de história para conseguir acompanhar a velocidade e a complexidade dos acontecimentos naquele momento, no seu tempo presente, né? E, sobretudo, tendo como referência as grandes transformações que a Revolução Francesa provocou. Então, e aí é o que a gente vai ver lá nas conclusões, que vai ser já esse apontamento para pensar uma nova concepção de história e que vai ser as discussões que a gente vai ver no transcorrer do curso, né? Nas nossas próximas aulas. Aí eu trago uma citação aqui do Hartog que diz o seguinte: Chateaubriand destaca o descompasso entre a vida miserável do historiador e o movimento rápido da história. Por mais que se abstraia longas horas todos os dias, ele se esforça em vão para correr atrás da história moderna. Esforço irrisório e condenado a um fracasso cada vez maior. Porque aquela questão, e eu friso para vocês desse momento de transição, e por isso que a obra do Chateaubriand ela é tão importante para a gente entender esse momento de transição, em que cada vez mais a concepção de história magistra vitae ela se torna inadequada para entender a história moderna, porque eu repito, né, não havia mais como encontrar exemplos no passado para entender o presente, porque o presente ele acontece, e nesse momento que a gente está falando da modernidade, né, da Revolução Francesa sobretudo, ele acontece com uma transformação e uma velocidade tão sem precedentes, tão singulares, em que não havia mais possibilidade de se tentar encontrar exemplos no passado. Então, cada vez mais, esse modelo de análise ele vai tendo seu limite de explicação, ele vai se tornando obsoleto, né? Então, a obra do Chateaubriand é importante porque ele registra esse momento, esse momento de incerteza e de impossibilidade, né? De entender os eventos da modernidade e do momento contemporâneo que o Chateaubriand estava vivendo com uma concepção de história que estava cada vez mais se tornando superada, né? Aí aqui a gente entra na discussão
do tempo da viagem e o tempo na obra de Chateaubriand. Aí aqui a gente vai ser a discussão que o François Hartog ele vai fazer da obra Viagem, né, à América, principalmente aí ele vai analisar a perspectiva, as análises, as percepções, as discussões que o Chateaubriand vai fazer nessa obra, principalmente comparando antigos com selvagens, né? E vai ser interessante aqui nessa obra também essa perspectiva de perceber que a história magistravita aí chega ao seu limite, à sua exaustão. No livro Viagem à América, no livro Viagem à América, abordou o que o Chateaubriand considerou duas Américas, a América selvagem e a América policiada. Então, o Chateaubriand, nessa viagem, ele percebeu que existiam duas Américas, né? Duas sociedades americanas, duas sociedades estadunidenses, a sociedade selvagem, as sociedades indígenas, e a América policiada, que seria a América moderna ou a América derivada do processo de colonização inglês. Na parte América selvagem, reconhece o Chateaubriand que o contato com os europeus destruiu a sua civilização incipiente, né? O contato com os europeus, o Chateaubriand reconhece que destruiu ou desmontou, né, a civilização em formação, ou que ele chama de civilização incipiente dessas populações indígenas, né? E compara suas leis e costumes com as dos gregos e romanos. Aí ele diz, e é interessante, eu trago aqui uma citação do Hartog, nesse sentido dessa comparação que ele faz. A pequena cabana do velho Catão, que era um filósofo romano, parecia muito mais limpa aos olhos de Horácio do que a jossa de um iroquês. E aí o Horácio, que foi um grande poeta romano, né? Um grande poeta épico romano, um grande poeta da intelectualidade romana, e ele pega essa comparação. Será que a velha casa do Catão ela não seria comparável, ou ela seria mais limpa do que ele está falando Jossa aqui, mas ele está falando, no caso, né, as habitações, né, dos povos iroquês, que era um povo nativo norte-americano, que é essa coisa dele perceber essas comparações entre os antigos, né, sobretudo os romanos, com os povos originários, né? E aí percebo ele sempre tentando estabelecer essas comparações. E a gente vai perceber que cada vez mais elas têm limites, mas ele faz aqui nessa obra, né? Por outro lado, a América policiada era um conservatório do passado do passado. A América policiada era um conservatório do passado abandonado ou em ruínas do velho mundo, pois observava as suas semelhanças entre a América e a Europa. A América policiada seria a América, vamos dizer assim, moderna, ou a sociedade americana derivada da colonização, né, europeia. Essa América policiada não interessava tanto ao Chateaubriand, porque ela era, vamos dizer assim, muito semelhante à Europa, né? Então não tinha um estranhamento para ele ali, né? Por isso que ele vai dizer que havia muito mais semelhanças com a sociedade europeia. Então, para ele não tinha tanta, vamos dizer assim, tanta novidade. Por isso que para ele essa chamada América Selvagem era muito mais interessante, né? A título de comparação. Na parte final do livro, né, A Viagem à América, Chateaubriand compara a concepção de liberdade dos antigos e dos modernos. E aí vai ser interessante essa parte aqui, que ele vai perceber os limites da lente de análise dele, da perspectiva de análise dele, que é a história magistravita. A liberdade dos antigos era filha dos costumes e da virtude, sendo por isso originada dos gregos, romanos e selvagens da América, né? Então ele vai comparar que a concepção de liberdade dos antigos, ela era filha dos costumes e da virtude. E aí ele vai comparar que havia um paralelo, vamos dizer assim, entre a concepção de liberdade dos gregos, dos romanos e dos selvagens, né? Entre aspas, bem grande, da América. Então ele consegue perceber aqui um paralelo. A liberdade moderna
deriva da velhice dos povos, baseada nas luzes e na razão. Então, não havia como conseguir comparar, ele consegue comparar gregos, né, antigos e selvagens, né? Ele consegue perceber traços, né, vamos dizer assim, de comparação, né, semelhança. Mas quando ele vai e aí quando ele vai perceber as características dessa liberdade moderna, que seria derivada da velhice dos povos, baseadas nas luzes e na razão, que ele está falando basicamente da liberdade concebida na Europa, vamos dizer assim, não tem como comparar. Entende? Porque tem características totalmente diferentes a liberdade dos antigos e a liberdade moderna, né? Então, não tem como... E aí, olha, percebam, e isso é muito importante, no esquema de análise aqui, seria perceber o que havia de exemplos, né, lá na História Magistra Vitae. A forma de raciocínio era: como é que eu encontro exemplos na liberdade dos antigos para pensar a liberdade moderna? Era essa, né? Como é que eu encontro exemplos, lições na liberdade dos antigos para pensar, né, e sirva de referência para pensar, né, e guiar a liberdade dos modernos. Isso não é mais possível de ser feito, porque são experiências radicalmente diferentes de concepção de liberdade. Não tem como perceber precedentes da liberdade dos modernos na liberdade antiga, porque encontram um ponto de ruptura no tempo, né? Ou são formas de concepção de liberdade totalmente diferentes. Não tem como a liberdade dos modernos, sobretudo a liberdade que foi derivada a partir das experiências de mudança radical, vamos dizer assim, né? Derivada sobretudo da Revolução Francesa, mas também que aconteceu com o processo de independência dos Estados Unidos, que são esses processos de mudança social e econômica complexos, né, e bastante profundos. Não tinha como traçar um paralelo, né, que era a grande característica da História Magistra Vitae, né? Então, a liberdade dos modernos não tem referência na liberdade dos antigos. Não tem como procurar exemplos na liberdade dos antigos, porque são processos totalmente diferentes, né? A partir desta comparação, percebe a distância que separa antigos e modernos, né? Ou antigos e selvagens dos modernos, né? Não tem como mais traçar ou tentar traçar paralelos, né? São momentos distintos, né? E aí eu trago uma citação do François Hartog. O topos da História Magistra, ou Magistra Vitae, né? Quando ele está falando do topos, ele está falando, né, a perspectiva da História Magistra Vitae tornou-se impossível, assim como abandoná-lo, pelo menos neste momento. Então, esse é um outro ponto também, né? O Chateaubriand, ele não tinha ainda ferramentas para conseguir superar essa perspectiva da História Magistra Vitae. Por isso que ele ainda utilizava ela. Só que ele começou a perceber que os limites dessa perspectiva na análise, né, principalmente dos acontecimentos modernos, dos acontecimentos desse momento que tinha como referência principal a Revolução Francesa. Em seu estado final, o livro experimenta uma dupla impossibilidade. Está entre dois regimes de historicidade, o antigo e o moderno. Então, o François Hartog, ele pega como referência essa obra do Chateaubriand, a trajetória social e intelectual dele, exatamente por isso. Porque ele é o sujeito que vai viver as vicissitudes, vai viver as dificuldades, as angústias, né, nesse momento de transição entre o regime antigo e o regime moderno de historicidade. Ele não consegue entender e compreender o seu tempo, a velocidade, as características, a complexidade do seu tempo, porque ele ainda utiliza esse modelo antigo de análise, né? Esse regime de historicidade antigo, essa perspectiva, esse conceito antigo de história que é a História Magistra Vitae. Então, só que ele ainda não tem condições de pensar uma nova concepção de história. Ele vai apontar
a necessidade disso, mas ele não consegue ainda superar essa concepção. E que vai ser as discussões que a gente vai ver na parte final do texto, que tem um caráter conclusivo, que é a discussão sobre as ruínas. Então, aqui nessa sexta parte, que já é a parte mais conclusiva do texto, o François Hartog, ele vai apontar que cada vez mais vão começar a surgir autores que vão criticar a história magistra vitae, né? O Chateaubriand também vai estar entre esses autores, mas ele não foi só ele, né? Ele vai citar dois autores que foram contemporâneos do Chateaubriand, que é o Volney e o Alexis de Tocqueville. Então, esses autores eles vão começar já a apontar para uma crítica dos limites, né? Uma crítica das impossibilidades da história magistra vitae para analisar a modernidade, para analisar, né, o momento presente deles, né? Para analisar, sobretudo, os eventos, as transformações derivadas da Revolução Francesa. E aí a partir dessas críticas que vamos dizer assim, surgir a possibilidade de pensar uma nova perspectiva do tempo, que vai ser o conceito moderno de história, né? Um contemporâneo de Chateaubriand, chamado Volney, publicou o livro As Ruínas, ou Meditações sobre as Revoluções dos Impérios. O Volney também percebeu os limites da história magistra vitae para explicar o seu tempo histórico abalado pela Revolução Francesa, e apresentou uma crítica a essa visão de história no livro Lições de História. Então, o Volney já foi um desses autores contemporâneos, né, que viviam no mesmo tempo do Chateaubriand, que já vai apontar de maneira crítica para os limites, né, da história magistra vitae, para entender os acontecimentos modernos, para entender os acontecimentos que eles estavam vivenciando. Chateaubriand apontava que a França deve reformular seus anais para colocá-los de acordo com o progresso da inteligência. Então, ele já começa a perceber aqui que, para entender a história da França do seu presente, do seu momento, que ele estava vivenciando, era necessário reformular as suas perspectivas de história, né? E aí ele já está apontando aqui que era necessário uma nova forma de interpretar a história. Então, ele já também começa a perceber a necessidade de se pensar uma nova concepção de história. Ele ainda não tinha condições de apresentar essa perspectiva, mas já apontava, já identificava que era necessário uma nova forma de pensar a história. Outro contemporâneo de Chateaubriand foi Alexis de Tocqueville e a sua obra, né, da democracia na América. E aí o Tocqueville também vai ser um autor que vai apontar para os limites dessa história magistra vitae, né? Vai apontar para as impossibilidades dela, no sentido a sua capacidade de analisar a modernidade, né? Tocqueville também identificava os limites da história magistra vitae e invertia o seu esquema analítico. As lições não vêm mais do passado, e sim do futuro. E aí já começa a se apontar essa virada de análise, né? Que a expectativa agora em relação ao tempo, a perspectiva em relação a pensar a história, não está mais pautada na valorização do futuro, mas sim de pensar a partir do futuro, né? Não está mais em procurar exemplos no passado, mas sim de pensar o que queremos ser para o futuro, as mudanças que queremos construir para o futuro. E essa vai ser a grande perspectiva de análise, a grande percepção do tempo, da modernidade e da emergência do conceito moderno de história, né? Que é a discussão que a gente vai fazer daqui para frente. Embora, e aí eu trago aqui uma citação do Alexis de Tocqueville, que eu acho que é bem interessante para a gente perceber esse momento também de transição e esses apontamentos de mudança, né? Embora a revolução que se opera no estado social, nas leis, nas ideias, nos sentimentos dos homens esteja bem longe de terminar, não se poderia comparar suas obras com nada do que foi visto anteriormente no mundo. Então não tem como estabelecer comparação, porque essas mudanças elas são mudanças extremamente singulares e inéditas.
Remonto de século em século até a antiguidade mais remota. Não percebo nada que se pareça com o que está diante dos meus olhos, que são essas transformações, né, da modernidade. Como o passado não ilumina mais o futuro, o espírito caminha em meio às trevas. Então, como o passado não consegue mais ser essa referência para pensar o presente e, sobretudo, o futuro, então eles estão nesse momento de apagão, vamos dizer assim, né? Estão nesse momento em que, certo, não conseguimos mais compreender o nosso mundo, o nosso presente. A partir dessa perspectiva consagrada, que foi a Historia Magistra Vitae, temos que repensar agora como é que vamos analisar o nosso presente. E é a partir disso que vai surgir o conceito moderno de história. O novo regime de historicidade que estava surgindo apontava para o futuro, né, como a gente já vem discutindo, entendendo a história como um processo de acontecimentos únicos e irrepetíveis e pautado pela ideia de progresso. Então, as características dessas transformações da modernidade, elas são características cada vez mais únicas, cada vez mais singulares. Não tem como você procurar paralelo dessas transformações no passado, porque elas são transformações cada vez mais inéditas, né? São transformações cada vez mais irrepetíveis, né? A Historia Magistra Vitae, ela procurava encontrar lições no passado, porque ela entendia que a história, de alguma maneira, ela se repetia, né? Porque se eu consigo encontrar exemplos no passado, eu vou imitá-los para trazer aquilo que foi bom no passado para o presente. Então, olha, eu vou e volto, né? A perspectiva era, eu analiso o passado para procurar exemplos que me orientem para pensar o presente. Então, eu sempre vou ao passado e volto ao presente procurando esses exemplos no passado. Agora, para o regime moderno de historicidade, não tem mais isso, porque os acontecimentos que eu estou vivenciando, eles não têm mais precedentes, eles são extremamente singulares, a complexidade deles é totalmente nova, é muito única, né? Então, eu não consigo mais encontrar exemplos no passado, porque agora essas transformações elas apontam para o futuro. Então, eu tenho que pensar, na verdade, quais são as transformações que eu quero e as expectativas que estão apontadas para o futuro. A complexidade dessas transformações, elas apontam para o futuro. Então, a partir das transformações tecnológicas, das transformações sociais e econômicas vivenciadas a partir do século XIX, a Revolução Industrial, a própria Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a própria consolidação do capitalismo como modo de produção, que cada vez mais vai se tornando mundial. Essas transformações, elas apontam para pensar o futuro, né? E sobretudo a partir da ideia de progresso, né? Então, a história agora ela vai começar a ser pensada como um processo, né? Que é essa sucessão de acontecimentos que apontam para o futuro e que vai estar pautada na ideia de progresso. Então, o progresso, quando a gente fala em progresso, a gente está pensando sempre na melhoria da sociedade no sentido do futuro, né? A gente não fala de pensar o progresso no passado, né? Na verdade, essa visão, né, de história que vai surgir nesse momento, cada vez mais vai pensar a história apontada para o futuro, né? E principalmente para superar as coisas do passado, que vão ser pensadas como atraso, né? Então, a ideia de progresso, ela vai necessariamente orientar para pensar o futuro, né? E a gente vai percebendo que o quanto isso é bastante forte, né? Para a gente pensar hoje em dia, né? Embora a expectativa do nosso tempo, do período contemporâneo, seja de um regime de historicidade presentista, né? Que tem uma expectativa da história principalmente no presente, mas essa ideia ela é muito recorrente, né? Essa ideia de progresso ela ainda é muito recorrente. Embora ela principalmente para pensar os processos de transformação econômica, né? É sempre a ideia de que
principalmente para pensar a nossa região, né? É necessário que o progresso chegue à Amazônia, é necessário que a Amazônia se desenvolva, que saia desse atraso e tal. Então, percebam, isso é uma perspectiva muito moderna de pensar o tempo, né? De pensar a experiência no tempo. Embora, e claro, isso é uma questão que se pauta, que se apresenta, né? Embora o nosso tempo ele seja pautado, como a gente viu na discussão do Tom Tocli César, e é uma discussão desse livro do François Hartog, não nesse capítulo, né? Mas nos outros capítulos, é de pensar que o nosso tempo, o tempo contemporâneo, principalmente a partir da queda do Muro de Berlim, a partir de 1989 para cá, ele é marcado principalmente por essa visão de história que valoriza o presente, né? Não há mais a valorização do passado e nem a valorização do futuro, mas a valorização do presente, né? No sentido de que a gente vai... a percepção do tempo é cada vez mais voltada para se pensar o presente tão somente, né? Não se projeta mais nem para o futuro, nem para o passado. E essa é a grande questão que está relacionada ao nosso tempo, né? Tipo, como é que se produz o conhecimento histórico, né? Nesse momento que a gente vive, que valoriza profundamente o presente, né? Como é que nós, como professores de história, professoras de história, temos que lidar com o nosso presente, que é um presente que cada vez mais percebe o conhecimento histórico como um conhecimento que não é importante, né? Não é um conhecimento valorizado. E que, como a gente sabe, é profundamente importante para a gente entender, para a gente entender o nosso tempo, né? Então, e isso é um aspecto fundamental da nossa atuação enquanto professores, historiadores e historiadoras, né? De perceber a importância de revelar, né? De mostrar a importância de pensar o tempo e de pensar essa relação entre tempo do presente, do passado e do futuro, né? Numa perspectiva em que não é possível a gente se situar no presente apenas pensando o presente, porque é necessário que a gente entenda o passado, né? Mas não o passado pelo passado, né? Enquanto o passado como uma referência para o nosso presente e, sobretudo, para a gente pensar o futuro. Essa é uma questão fundamental do nosso tempo, né? Do conhecimento histórico que a gente produz na academia e também do conhecimento histórico que a gente produz na escola e nos outros espaços sociais que a gente frequenta, que são os debates que estão apresentados no espaço público e que, de alguma forma, orientam a percepção dos sujeitos sobre a história, né? Cada vez mais, por exemplo, nesse momento que a gente vive, em que as transformações são cada vez mais aceleradas, o conhecimento histórico ele se apresenta como uma referência importante para entender o tempo, né? E essa é uma das nossas grandes contribuições enquanto historiadores, historiadoras e professores de história. É fazer pensar o tempo na sua complexidade, né? E aí, não só voltado para o passado, não só voltado para o futuro, mas de pensar exatamente esses desdobramentos, né, entre passado, presente e futuro, né? Então, esse é uma discussão muito importante para a nossa formação e que tem muito a ver com esse debate que a gente está fazendo aqui na disciplina. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Então, era basicamente essa discussão que eu queria apresentar para vocês hoje, sobre esse momento de transição, né, que o Chateaubriand estava vivendo entre o regime antigo de historicidade e o regime moderno, né? Então, a gente, a partir da discussão do François Hartog, a gente percebeu os dilemas, né, as angústias e as impossibilidades que o Chateaubriand viveu nesse momento de transição, o quanto ele percebeu que a história magistra vitae, que era a concepção de análise histórica que ele adotava, não se tornava mais adequado para pensar a velocidade, né, e a complexidade dos eventos na modernidade. E
e quanto ele e os contemporâneos dele já foram apontando da necessidade de se pensar uma nova concepção de história. Que ele não teve possibilidade, não conseguiu ter elementos, ferramentas para apresentar, mas já apontava para a necessidade dessa nova concepção. As nossas próximas discussões vão ser para tratar exatamente da emergência do conceito moderno de história, né? E a maneira como ele vai ser desenvolvido a partir do historicismo alemão, da história metódica francesa e do marxismo, o materialismo histórico dialético, o materialismo histórico, né? Que vai ser as discussões que a gente vai encerrar a disciplina. Gente, então, basicamente era essa discussão que eu queria fazer com vocês hoje. Eu abro agora para a segunda parte da nossa aula, que é a discussão sobre as dúvidas, as contribuições, os apontamentos, né? As questões que vocês tiveram a partir da leitura do texto e da discussão da aula de hoje. Fiquem à vontade. Nenhuma dúvida, gente? Nenhuma questão sobre a discussão de hoje? Certo. Se surgir alguma dúvida, alguma questão, vocês podem ficar à vontade para mandar mandar perguntas lá no grupo, viu? Fiquem à vontade. Se eventualmente surgir alguma dúvida, alguma questão, tá bom? Só uma perguntinha, professor. Não é uma pergunta, só um pouco de esclarecimento só. Pode perguntar. Qual era o motivo que a Revolução Francesa não encontrava semelhança com os exemplos políticos da Antiguidade Clássica? Ótimo. Porque a Revolução Francesa, ela foi uma revolução, e ela se tornou a referência de revolução na modernidade porque ela transformou a sociedade de uma maneira radical, né? Se a gente for pensar como era a sociedade francesa organizada naquele momento, né, no século XVIII, ainda era uma sociedade que a gente chama de antigo regime, né? Era uma sociedade em que ainda tinha uma organização profundamente feudal, vamos dizer assim, uma organização ainda muito herdeira da organização social do período medieval. Você tinha uma sociedade organizada em ordens, né? Você tinha uma sociedade estamental em que você tinha uma pirâmide social muito bem definida, né? Você tinha o rei, a igreja lá em cima, né? Você tinha a igreja lá em cima, na ponta, você tinha a nobreza e você tinha na ponta, na base da pirâmide, os servos, né? Os camponeses. Por exemplo, esse modelo de sociedade, ele vai ter vigência, né? Ele surge no período medieval, mas ele vai ter vigência com algumas transformações, mas em linhas gerais é essa característica que vai se manter até o século XVIII, até a Revolução Francesa, 1789, que é o ano, né, de eclosão da Revolução Francesa. Então você tinha essa sociedade estamental, essa sociedade hierarquizada, né? Você tinha a igreja, né, a nobreza e os servos. Então cada um aqui tinha uma função nessa sociedade, né? E essa sociedade, ela era dirigida pelo rei, né? Você tinha uma monarquia, né? Não havia a ideia de cidadania, de participação política, né? O que tinha era o súdito, né? Você tinha o rei que mandava e você tinha os súditos que obedeciam ao rei, certo? Então, percebam, aqui cada um tem uma função, né? Nessa sociedade. Ela é profundamente hierarquizada, ela é desigual e se deseja que ela seja desigual, né? Ela é comandada pelo rei. E o rei, ele tem o seu poder legitimado pela igreja. Então, percebam, você tem aqui uma sociedade profundamente desigual e hierarquizada e que é comandada de maneira monocrática, né? Ela é comandada de maneira extremamente autoritária, né? É a vontade do rei que se realiza. Você não tem a participação, a ideia de cidadão, você não tem nesse momento, você tem o súdito. A Revolução Francesa, ela vai transformar radicalmente isso, né?
ela vai destruir essa organização social. E lembrando que aqui nessa organização hierarquizada, você tinha igreja, nobreza, e na base da pirâmide você tinha os camponeses e também tinha a burguesia, né? A burguesia, ela não tinha um papel politicamente relevante nessa sociedade, né? O papel que ela tinha era um papel econômico, e que ela cada vez mais cresceu desde o século XVIII até o século XIX. Ela cresceu enquanto grupo social a partir das atividades comerciais, né? A partir das atividades econômicas dela. Ela cada vez mais teve poder econômico, mas ela não tinha poder político, né? Porque o poder político estava nas mãos da nobreza. Então, a Revolução Francesa vai ser basicamente a revolução que vai transformar a sociedade e vai, vamos dizer assim, democratizar o poder político, né? Vai fazer com que o poder ele saia das mãos da nobreza e vá para as mãos da burguesia, né? Num primeiro momento, isso, obviamente, se apresentou como uma grande transformação. Percebam, a sociedade se modificou radicalmente, né? Você não tem mais a figura do rei, né? A figura soberana agora não é mais o rei, é o cidadão, né? Então, a ideia é de que todos podem participar da política, né? Todos são iguais perante a lei. Essa perspectiva que surge nesse momento, com a Revolução Francesa, por exemplo, isso não tem precedentes, né? Isso é um momento totalmente novo, né, que se apresenta e que vai organizar a história na modernidade, né? Então, lembrem que antes a democracia, vamos dizer assim, na Grécia Antiga, por exemplo, ela era uma democracia de uma minoria, né, que era dos atenienses, né? Aqueles que podiam exercer o poder político na Grécia, na Atenas do século V, eram apenas os atenienses. O filho de pai e mãe ateniense. Então, a ideia de democracia era uma ideia extremamente restrita. Enquanto que a ideia de democracia que vai surgir a partir da Revolução Francesa é uma ideia profundamente ampla. É a ideia de que todos são cidadãos, todos podem participar da política, todos são iguais perante a lei, né? Então, são essas transformações que a Revolução Francesa vai provocar que não tem precedentes, né? Você não havia mais como comparar com as transformações do passado, né? A ideia, sobretudo, de que o poder é exercido pelo povo, né? Todos têm lugar na política, todos podem participar da política, né? Só que aí a gente vai, obviamente, percebendo que com o transcorrer do tempo, essa ideia ela vai se tornando cada vez mais formal, né? Do que cada vez mais ela vai ser uma ideia que vai estar presente nas leis de maneira formal do que na prática, né? Porque a partir do momento em que o poder político vai cair nas mãos da burguesia, ela vai cada vez mais criar elementos de restrição da participação política, que aí essa vai ser uma característica da modernidade. Todos são iguais perante a lei, mas será que todo mundo tem condições de participar da política? Será que essa igualdade que é apresentada pela lei, ela acontece na prática? E aí a gente vai perceber que essa vai ser a dinâmica e as contradições da modernidade. Mas essa perspectiva ela é totalmente nova. Esse modelo de sociedade e de participação política que, por exemplo, a gente tem até hoje, né, a gente é herdeiro dessa perspectiva, ela surgiu na Revolução Francesa, né? Então, e que é basicamente o evento, que vamos dizer assim, que funda a história contemporânea, né? Que funda as bases, os elementos fundamentais da história que a gente vivencia até hoje, né? As referências fundamentais da história que a gente tem hoje, né? Da nossa construção da nossa sociedade, da nossa percepção, estão relacionadas às transformações que foram construídas e derivadas da Revolução Francesa, né? Então, aí, por exemplo, isso era uma coisa profundamente nova naquele momento, né? E é esse ponto que o François Hartog aponta, e que o Chateaubriand não conseguia analisar porque ele ainda estava pautado nessa perspectiva de história magistra vitae, né? Que procurava encontrar exemplos no passado para entender o presente. Não tem como. O presente aqui se apresenta com transformações que são cada vez mais singulares e inéditas. Hoje,
Aí hoje a gente pode pensar, por exemplo, nesse momento, a ideia de participação política que surge, ela é profundamente inovadora, né? Só que aí ela foi, com o passar do tempo, cada vez mais se restringindo, né? Porque uma coisa é dizer que todos são iguais perante a lei, mas outra coisa é pensar como isso se efetiva na prática, né? E uma questão que está colocada para a gente até hoje, né? Então, será que a participação política acontece apenas pelo voto, apenas por essa participação formal? Ou ela acontece nos diferentes âmbitos da nossa vida? E como é que faz com que a participação política seja ampliada, efetivada pelo conjunto da sociedade? Será que todo mundo tem condições de participar da construção da sociedade, no sentido da participação política? Então, por exemplo, essas são questões que são derivadas da Revolução Francesa, que estão colocadas para a gente até hoje, para a gente pensar questões de cidadania, de participação política, entende? Então, era essas transformações derivadas da Revolução Francesa que estavam colocadas para o tempo do Chateaubriand e que ele não conseguia mais analisar a partir da Historia Magistra Vitae. É isso. Obrigado, professor. Explicou muito bem. Muito obrigado. Que bom que eu consegui esclarecer. Gente, mais alguma questão? Fiquem à vontade. Certo. Se vocês não têm nenhuma questão agora, eu só quero levantar uma questão, só 2 informes para a gente encerrar a aula, que foi foram 2 informes que eu fiz no começo da aula. Só para Pode perguntar, Jackson. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, essas concepções de histórias que a gente está estudando, eu gostaria de entender de que forma nós, em sentido de Brasil, fomos impactados com esses conceitos. Um exemplo, nós temos até algum tempo atrás, a história vista como macro-história, como um todo, e não muito preocupada com os pequenos fragmentos, a micro-história. Então, qual a importância disso para nós? Porque é bom conhecer o total da história como um todo, mas quais historiadores se preocupam e se preocuparam em entender as micro-histórias, a história dos povos, a cultura, que nós fomos muito levados a entender a cultura como um total. Eu queria entender quais historiadores eles compreendem a história de forma micro, os pequenos fragmentos, as festas, a cultura, a religião de determinado povo. Perfeito, Jackson. Essa... Mais alguém quer perguntar, gente? Eu achei que alguém tivesse levantado a mão para perguntar. Fui eu que estava baixando, professor. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Desculpa. Não, que isso. É porque quando tu terminou de falar e apareceu o barulhinho, eu pensei que era alguma outra pessoa querendo também perguntar. A tua pergunta, Jackson, ela está muito relacionada com a discussão que a gente vai fazer em Teoria da História 2, né? Que vai ser a discussão mais contemporânea da historiografia e que a gente vai perceber que que é o debate que está basicamente pautado para o nosso tempo do ponto de vista da historiografia, né? Da escrita da história. Por exemplo, acho que três vertentes historiográficas contemporâneas muito importantes que vão pensar essa discussão entre macro e micro, de pensar a cultura, né? De pensar a cultura do ponto de vista micro, das manifestações
dos indivíduos, dos grupos, né? Pensar os aspectos simbólicos das festas, enfim, pensar os aspectos culturais de uma maneira geral, em contextos mais recortados, mais restritos. Essa vai ser uma discussão que a gente vai desenvolver, a gente vai perceber que é uma discussão que vai ser desenvolvida no transcorrer do século XX, principalmente a partir de 3 vertentes historiográficas, que é o movimento do Zanardi, a história social inglesa e a microhistória, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Do movimento do Zanardi, o movimento do Zanardi ele se organizou em 3 grandes gerações, né? A primeira geração com Marc Bloch e Lucien Febvre, a segunda geração com o Fernand Braudel e a terceira geração que são vários historiadores, né? O Jacques Legoff, o Georges Duby, o Roger Chartier, são vários historiadores que se destacam. Dessas 3 gerações, a discussão sobre a história cultural, né? E sobretudo de pensar essas dimensões, essa relação entre micro e macro e procurar, vamos dizer assim, procurar valorizar e pensar cada vez mais recortes, processos históricos cada vez mais específicos ou micro, vai ser uma característica muito grande da terceira geração dos Zanardi, né? Principalmente dos estudos do Jacques Legoff, do Georges Duby, do Roger Chartier, vão ser historiadores que vão se preocupar em analisar os aspectos culturais, né? Vão pensar a cultura e vão estabelecer essa relação entre macro e micro, né? Então isso vai ser uma característica da terceira geração dos anais a partir das obras desses historiadores. Outra vertente historiográfica também muito importante no período contemporâneo, né? No século XX, e que é uma discussão que a gente vai ver na nossa próxima disciplina, Teoria 2, é a história social inglesa, né? Que vai ser a historiografia produzida, se o movimento dos análises foi a historiografia produzida na França, a história social inglesa vai ser a historiografia produzida na Inglaterra. E vai ter como grandes expoentes, grandes representantes, o Christopher Hill, o Eric Hobsbawm, o E.P. Thompson, principalmente o Thompson, né? Então, a perspectiva também vai ser de pensar a relação entre macro e micro, de pensar a relação entre estrutura e sujeitos, né? Pensar como é que se dá a ação humana na história, o fazer histórico diante dos sujeitos, né? Diante das estruturas sociais, econômicas, e também vai se dar essa relação entre macro e micro, né? E aí os estudos do Thompson são sobretudo relacionados à formação da classe operária inglesa e da cultura plebeia no século XVIII inglês. Então, ele também vai ser um historiador que vai se preocupar com os processos culturais e de pensar essas relações entre macro e micro, né? Então, esse também é um exemplo, né? E um outro exemplo, o terceiro exemplo, é a microhistória italiana, né? A microhistória que vai procurar pensar, por exemplo, e aí dou o grande exemplo da microhistória, que são os trabalhos do Carlo Ginzburg, não somente dele, né? O Giovanni Levi também foi um outro historiador muito importante dessa vertente historiográfica, a microhistória italiana. O grande exemplo, vamos dizer assim, da microhistória italiana é o Queijo e os Vermes, que é uma obra do Carlos Ginzburg, né? Em que ele analisa a trajetória de um camponês na Itália do século XVI, em que ele vai procurar entender quais eram as práticas culturais, né, dos camponeses a partir da trajetória de um sujeito. Então, a microhistória ela vai procurar fazer essa relação de escalas entre micro e macro, né? Por exemplo, a partir da trajetória do Menóquio, que é o Domênico Scandella, né, que era o nome dele, o Menóquio era o apelido, a partir da trajetória dele, e principalmente os processos que ele sofreu da Inquisição, em que ele foi profundamente interrogado, e a partir dessa interrogação foi possível acessar e entender quais eram as práticas culturais, né, dos camponeses nesse momento na Itália. Então, a partir do exemplo do Menóquio, o Carlos Ginzburg procurou entender quais eram, a partir de um indivíduo, entender quais eram as práticas sociais e culturais dos camponeses, né? Então, você parte de um exemplo para entender
a sociedade mais ampla, né? Então, essa relação entre micro e macro vai ser uma grande perspectiva da microhistória italiana, né? Então, percebam, essa discussão entre macro e micro vai ser uma questão que vai ser desenvolvida no transcorrer do século XX por essas diferentes vertentes historiográficas, né? A terceira geração dos Anali, a história social inglesa e a microhistória italiana. Então, essa vai ser uma questão que a gente vai desenvolver na nossa próxima disciplina, que é Teoria da História 2. Então, isso que tu perguntou é uma coisa que a gente vai trabalhar futuramente. Perfeito, professor. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Pode ficar à vontade. Gente, se vocês não têm mais nenhuma questão, eu só quero fazer 2 informes. Um informe é o evento de história. Vocês já foram informados do evento que vai acontecer semana que vem, né? Do curso de História. O evento que está sendo promovido pelo curso de História, né? Ele vai acontecer no dia 6, 7 e 8. Eu estou vindo aqui incentivar vocês a participar do evento, porque a aula que a gente vai ter no dia 6, que seria uma aula no período do evento, né? Ela vai ser uma aula assíncrona, né? Vai ser um vídeo que eu vou enviar para vocês, que vai tratar sobre o conceito de regime de historicidade, que aí vocês podem assistir no momento em que vocês puderem, né? Então, é possível de vocês poderem participar do evento, né? Então, aqueles que puderem participar, eu estou incentivando vocês a se inscrever e participar, né? Porque os eventos acadêmicos são eventos importantes para a nossa formação. Na mesma medida em que as aulas são importantes, os eventos também são importantes, né? Então, estou vindo aqui incentivar vocês a participar, se inscrever e participar do evento. Pode falar, Velber. Professor, eu acho que as inscrições já foram fechadas ontem, mas... Já, as inscrições foram até ontem só. Ah, é? Mas assim... Sim, segundo o professor Luiz que disse que era até O ontem. menino ele falou que quem quiser ir pode ir lá ver como ouvinte, como só para ver palestras, aulas, está aberto ao público. Entendi. Então, a minha intenção era de incentivar vocês a se inscrever e participar. Deixando claro que a gente não teria aula no mesmo momento do evento, entende? O que a gente vai ter vai ser uma aula assíncrona, que vai ser esse vídeo, que eu vou mandar para vocês o link. Ele já está aqui, mas eu vou mandar no grupo, e que vocês poderiam assistir em qualquer outro momento, e aí vocês poderiam estar liberados para participar do evento. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês... Pronto, perfeito. E aí vocês também acumulam essa hora aula, né? Essa carga horária de eventos, né? De participação de eventos acadêmicos, que também é importante, né? Para vocês fecharem o curso de vocês, né? Então, basicamente estou aqui incentivando vocês a participar, mesmo que seja como ouvinte do evento, né? Porque no dia 6 a gente vai ter uma aula assíncrona, né? Então vocês estão liberados para participar. Esse é um informe. O outro informe... O outro informe está relacionado às nossas atividades avaliativas, né? O calendário das nossas atividades avaliativas. Então, hoje é o dia, né? O último dia para entregar a atividade avaliativa 1, né? Lembrem que a gente conversou na terça-feira, dia 28, que era a data inicial, né? De entrega da atividade avaliativa 1, que está aqui. Ó, dia 28...
era inicialmente a data de entrega, né, da atividade avaliativa 1. Mas como alguns de vocês me pediram para estender um pouquinho o prazo, eu estendi até hoje, né? Então vocês podem entregar a atividade avaliativa 1 até hoje, né? E, por favor, gente, atentem para esse prazo de entrega. A atividade avaliativa 1, o prazo de entrega dela é até hoje, tá? Até hoje, às 23h59. Hoje, né, dia 30, eu estou solicitando para vocês a atividade avaliativa 2, né? Que tem como texto base, né, para fazer o fichamento, o texto que a gente discutiu hoje, né? François Chateaubriand, Entre o Antigo e o Novo Regime de Historicidade. Então, que é o texto 5. Eu estou solicitando para vocês hoje a atividade avaliativa 2, para vocês entregarem no dia 5 de julho, tá bom? Que é terça-feira que vem. Então, esse aqui era outro informe que eu queria também dar para vocês. Então, hoje é o último dia de entrega do prazo estendido da atividade avaliativa 1, tá bom? Então, estou ressaltando para vocês, né? Hoje é o último dia de entrega. E hoje eu estou pedindo para vocês a atividade avaliativa 2, né? O segundo fichamento, que é do texto do François Hartog, Chateaubriand, Entre o Antigo e o Novo Regime de Historicidade, que foi o texto que a gente discutiu hoje, né? O texto que foi objeto de discussão hoje, na aula do dia 30, e que vocês têm até o dia 5 de julho para entregar, né? Até dia 5 de julho, até terça-feira que vem, tá bom? Então, era esse informe que também queria fazer para vocês, né? Para a gente ficar bem atento aos prazos de entrega dos trabalhos, tá bom? Então, gente, se não ficou nenhuma dúvida, pode perguntar, Velber. Professor, desculpa, a internet, perdi essa última parte que você não falou das atividades. Tá, posso repetir. Posso repetir. Olha. Prof, esse trabalho é em grupo também? Sim, todos os trabalhos são em grupo, gente. De 2 a 3 também? Isso, 2 a 3. Tá. Todos os trabalhos são em grupo. Assim, aqueles que têm dificuldade de fazer grupo, né? Tudo bem, eu aceito individual, mas inicialmente a minha recomendação é que vocês façam o trabalho em grupo, em duplas ou trios, tá bom? Então, só para repetir a informação pro Velber, que ele está com a internet um pouco ruim, hoje é a entrega, é o último dia de entrega da atividade avaliativa 1, né? O prazo de entrega da atividade avaliativa 1 era... Deixa eu colocar aqui. A atividade avaliativa 1, o prazo de entrega era na terça-feira, né, inicialmente, mas eu estendi até hoje. Então, hoje é o último prazo de entrega da atividade avaliativa 1. E hoje, dia 30, eu estou pedindo, né, estou solicitando a vocês a produção da atividade avaliativa 2, né, que é o fichamento do texto 5 do François Hartog, né, que é o texto que a gente discutiu hoje. Chateaubriand, Entre o Antigo e o Novo Regime de Historicidade. O fichamento que eu estou solicitando hoje, dia 30, que é o fichamento 2, ele deve ser entregue no dia 5 de julho, né? Dia 5 de julho vai ser terça-feira. Então, é esse informe que eu estou dando para vocês, né? Hoje é o último dia de entrega da atividade avaliativa 1, do fichamento 1, e hoje eu estou pedindo, né, solicitando para vocês a formulação, a produção do fichamento 2, que deve ser entregue na próxima semana, na terça-feira, dia 5 de julho, tá bom? Gente, essa tabela eu mandei para vocês lá no grupo, viu? Mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu só estou aqui só reavivando a memória de vocês para que vocês consigam se organizar e não perder esses prazos, tá bom? Conseguiu acompanhar, Velber? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a isso? Em relação à inscrição no evento e em relação aos prazos de entrega das nossas atividades avaliativas? Ficou alguma dúvida? Alguma questão?
Certo, se não ficou nenhuma dúvida, gente, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a participação de vocês e eu encerro a nossa aula de hoje, tá bom? E só lembrando, a nossa próxima aula vai ser no sábado, né? Dia 1º, não, dia 2, sábado dia 2. Eu vou mandar o texto da aula de sábado para vocês ainda hoje, tá bom? Então, os materiais que eu vou mandar para vocês hoje é o texto da nossa próxima aula, né? Dia 2, né? Sábado. Vou mandar para vocês o texto. Vou mandar também para vocês a gravação da aula de hoje, os slides da aula de hoje, tá bom? E o texto da nossa próxima aula. Eu vou mandar o livro, nesse livro estão os 2 capítulos das nossas próximas aulas, né? Eu vou deixar lá claro para vocês quais são esses capítulos, mas vai ser o livro do Reinhard Koselleck, que é o Futuro Passado. São 2 capítulos desse livro que a gente vai discutir no sábado e na terça-feira, tá bom? Então eu vou mandar para vocês ainda hoje, deixando claro quais são os capítulos. Ei, professor, só uma pergunta. Pode perguntar. Esse segundo fichamento é no mesmo formato do primeiro? Isso, exatamente, mesmo formato, aquele formato que a gente discutiu na aula passada, tá bom? Obrigada. É o mesmo formato, tá bom? De desenvolver os objetivos, aquela estrutura que eu mandei para vocês no modelo, né? E desenvolver lá os objetivos, os principais argumentos e as conclusões do texto naquela estrutura de parágrafo com as palavras de vocês, né? A partir da concepção de fichamento textual que vocês podem mesclar com o fichamento de citação, né? Mas, sobretudo, a característica mais importante é que vocês consigam desenvolver, apresentar os argumentos dos textos, né? Os objetivos, os argumentos, as conclusões, a partir da escrita de vocês, né? A partir das próprias palavras de vocês. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, fiquem à vontade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Mas se vocês não tiverem nenhuma dúvida agora, eu encerro a nossa aula, tá bom? Então, até sábado, que é a nossa próxima aula. Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado, e eu encerro a nossa aula. Tchau, professor. Peraí, vai, Velber, pergunta. Professor, como, os estudos que são mais ligados a questões de mentalidades, assim, entram nesse contexto de história, assim? Seria um contexto mais contemporâneo, um contexto mais moderno? Isso, a tua questão, Velber, é uma questão que está muito relacionada com a discussão do Jackson, né? Que vai ser um tema de discussão que a historiografia contemporânea vai se debruçar no transcorrer do século XX, né? As discussões sobre cultura e sobre mentalidade são discussões que vão ser desenvolvidas pelas historiografias que vão ser produzidas no século XX, né? Principalmente os três exemplos que eu dei para o Jackson, que é a história dos análises, a história social inglesa e a microhistória. Então vão ser questões que vão ser discutidas por essas historiografias, né? E que vão ser a discussão que a gente vai ver em Teoria 2, que é a próxima disciplina que a gente vai ter. Mais alguma questão, gente? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês e eu encerro a nossa aula. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Professor. Tchau, professor. Até a próxima, professor. Tchau, tchau.